assim, eu recebi um convite do Gabriel para vir falar um pouquinho sobre queimadas. Aí com certeza vocês estão se perguntando, o que tem a ver um médico vir no encontro de fisioterapia para falar de queimadas? Ou o médico é doido, ou então ele domina bem esse assunto, né? Vamos ver, no final a gente vai ver se eu sou doido ou se eu domino bem esse assunto. E vocês vão observar a relação tanto da fisioterapia, enfermagem, odontologia, com a medicina. Nós trabalhamos juntos, cada um fazendo a sua parte, e quando juntam todo mundo ajuda o paciente, tá? Então hoje, eu fiquei muito feliz em ser convidado. Foi um desafio, o Gabriel sabe, foi um desafio para me chegar até aqui. E por incrível que pareça, Gabriel, ontem choveu e a equipe não entrou. Então, tudo ajudou a fazer com que eu viesse até aqui, tá? Então a temática desse encontro é o pulmão do mundo pede socorro, uma perspectiva da fisioterapia. E eu concordo com essa perspectiva da fisioterapia. E com certeza essa perspectiva da fisioterapia é também de medicina, é também de enfermagem. Porque o que está acontecendo, tanto no nosso país como em outros países, vai afetar todo mundo. Já está afetando todo mundo, né? As pessoas estão apresentando dificuldade respiratória. Aí é onde entram os profissionais de fisioterapia. Aí é onde entram os futuros doutores. E como a Larissa comentou, está se formando, eu creio, uns 150. Então, não basta ser bom. Não seja bom. E as pessoas boas não trabalham comigo. As pessoas que trabalham comigo são as pessoas excelentes. Porque o mercado de trabalho está concorrido. Está concorrido. Porque para me chegar até aqui, eu ralei pra caramba. Eu ralei muito. Eu tenho em média 35 anos de serviço. Eu não quis colocar ali porque eu fiquei com vergonha, que é uma idade maior do que a idade de vocês, de muitos de vocês que têm 20, 25 anos. Então eu tenho uns 35 anos na área de saúde. Mas eu não me entreguei. Se não dá para fazer de uma forma, a gente arrodeia e faz de outra forma. Mas faz. Missão dada, missão cumprida. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou graduado em medicina, sou graduado também em enfermagem, ou seja, eu tenho 2 faculdades. E tenho 2 especializações, estou fazendo a terceira, tá? Eu sou especialista em saúde, medicina de saúde da comunidade, que vê o paciente como um todo. Não vê somente o paciente, mas vê a família do paciente e vê a comunidade onde ele está inserido. Por isso que é importante a gente estar debatendo agora essas queimadas, porque a gente pode mudar esse quadro. Depende de cada um de vocês, depende da contribuição de cada um. Sou educador digital, trabalho na área 19. Na minha área, todos os dias eu faço educação no formato digital. Por quê? Porque cada ACS tem um grupo do WhatsApp com seus comunitários. E todos os dias eu posto bastante conteúdo. Porque a questão básica é educar a população. O resto é detalhe. Tratar uma infecção urinária, entre aspas, é detalhe. Mas o mais importante é tratar a infecção urinária e orientar aquele paciente a não vir adquirir novamente essa infecção urinária. Assim tem que ser o trabalho do fisioterapeuta. Não é só fazer a fisioterapia, é orientar o paciente para que ele não venha mais apresentar esse problema que ele está apresentando hoje. Então, isso é um serviço da atenção básica. Eu também capacito profissionais de saúde, né, a atender com excelência a sua população, os seus pacientes. Na minha área, os pacientes até estranham, porque quando chega, principalmente aquele paciente idoso, eu pergunto se eu quero tomar um cafezinho. Se ele diz eu quero, eu vou lá na garrafa, porque eu já tenho uma garrafa em cima da mesa. Um cafezinho, fico conversando, porque aquilo ali não é só uma consulta, é uma experiência que o paciente está tendo comigo. É uma troca de conhecimento. Ele vai aprender comigo e eu vou aprender com ele.
E naquela conversa eu consigo descobrir várias coisas que estão acontecendo na comunidade. E com isso fazer algumas ações e mudar a vida dele. E tenho mais de 30 anos de atuação na área da saúde, né? Eu tenho um canal também no YouTube, eu tenho em torno de 85 vídeos. São vídeos curtos, 10, 15 minutos, sobre educação e saúde. É super importante a gente estar divulgando esse conteúdo, porque sabemos que boa parte da população não tem acesso a esses conhecimentos. São vídeos numa linguagem bem simples que dá para todo mundo entender. Eu evito colocar termo técnico, não porque eu não saiba, mas porque a outra pessoa que está vendo o vídeo tem que ser numa linguagem mais simples para poder entender melhor. O importante é passar a mensagem. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre 5 itens. Esses 5 itens é super importante. Inclusive é o tema desse encontro. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a queimada na Amazônia, no Brasil e na América do Sul. Para que a gente possa mais ou menos entender o que é que está acontecendo. Porque precisamos entender o que está acontecendo para a gente ver alguma estratégia para poder mudar isso. Vamos ver também quais são as substâncias básicas que contém na fumaça. Porque é importante a gente entender que essa fumaça faz mal. Quais são as substâncias, mais ou menos assim, que está fazendo mal aos nossos pacientes. Para que a gente possa estar orientando as pessoas. Porque não basta só você chegar para a pessoa e dizer, você não pode tocar fogo. Isso daí não é comunicação. Você não pode tocar fogo por isso. E hoje nós vamos aprender o porquê que as pessoas não podem tocar fogo. Hoje a gente vai aprender isso. Vou falar um pouquinho, de uma maneira bem simples, sobre 5 doenças. 5 doenças causadas pela fumaça. Aí vocês ficam se perguntando, mas onde é que o fisioterapeuta vai entrar aí? Nós vamos ver aonde é que vocês entram. E é super importante o trabalho de vocês, no dia a dia com esses pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre a asma, o que é que tem a asma, como é que é feito o tratamento e qual a importância da fisioterapia junto a esse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre a bronquite crônica, pneumonia, efisema pulmonar e câncer de pulmão, que é o mais sério, e que muitos pacientes adquirem principalmente por conta das queimadas. Vou comentar um pouquinho sobre o objetivo da fisioterapia respiratória. É lógico que todo mundo de vocês sabe qual é a função da fisioterapia, mas a gente vai bater um pouquinho nessa tecla, porque é a nova tendência de mercado. É algo que realmente vocês têm que sair da faculdade sabendo que a nova tendência de mercado é fisioterapia respiratória. Mas por que fisioterapia respiratória? Sabemos que o nosso planeta, entre aspas, está pegando fogo. E as pessoas vão desenvolver essas doenças. E para você manejar bem esses pacientes, você tem que estudar. E sem estudar não chega lá de jeito nenhum. E eu não deixaria de trazer também algumas orientações que as pessoas devem ter nesse verão atípico. Porque há de convir que realmente esse verão é atípico. O rio secou mais, o lago secou mais, houve mais queimada, então é um verão totalmente diferente dos outros. E talvez o próximo que venha, próximo verão, vai ser pior ainda. Então temos que estar atentos para que isso não aconteça. Porque não devemos fazer como a gente tem costume. Não, as pessoas estão tocando fogo. Sim. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou orientando essas pessoas a não tocar fogo? Eu estou orientando o meu filho para não tocar fogo no lixo que eu juntei lá no fundo do quintal? Não. Então, nós vamos ter que rever essa nossa concepção de colocar sempre a culpa no outro. A culpa é nossa. Tanto é nossa que eu estou aqui como médico para conversar com vocês. Porque eu também me sinto culpado. Por isso eu fiz um videozinho curtinho sobre algumas orientações e coloquei no meu canal. E quase todos os dias eu faço a divulgação. Inclusive o Gabriel até comentou: doutor, eu vi o seu vídeo, dá para o senhor dar essa palestra para a gente? E a partir daí eu consegui organizar as coisas. O pulmão do mundo arde em chama. E os seus habitantes, como é que está?
com certeza não está bem. Porque vemos a Amazônia pegando fogo. Pegando fogo. E soltando vários gases que vai prejudicar a nossa saúde. Que está prejudicando a nossa saúde. Então temos que ficar bem atento a isso. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, ou seja, esse ano, de janeiro a setembro, foram queimadas 22,38 milhões de hectares. Eu sei que a maioria de vocês não sabe qual é a medida de uma hectare aqui na região norte. Mas uma hectare é 100 metros, assim, 100, assim, assim, ou seja, é um quadrado de 100 metros. Então foram queimadas 22,28 milhões de hectares. É muita coisa. E a gente sente na pele. A gente sente que no mês de setembro, até esse mês, tinha dia que a gente pensava, acho que vai chover, mas era só fumaça. E essa fumaça, quando a gente respira, faz mal ao nosso organismo. E boa parte dos incêndios, natural, porque o clima estava muito seco, e outra parte, criminosa. Esse daqui é a parte mais séria, é a parte criminosa. Sabemos que o pessoal que mora na roça termina tocando fogo no seu roçado. Eu já morei na roça, já cortei seringa e tudo mais, né? Já plantei macaxeira e assim vai. E a gente termina tocando fogo. Mas muitas vezes a gente faz isso por falta disso, por falta de incentivo do governo federal em ter um trator. Só para vocês terem uma ideia, o cultivo daqui da região norte é diferente do cultivo lá de Santa Catarina, daquela região, que quem tem 1 hectare ou 2 hectares de terra é rico. Consegue criar não sei quantas cabeças de gado, plantar uma horta, fazer isso e aquilo outro. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente não tem trator, não tem mecanização. Que seria muito importante o governo federal colocar mecanização aqui na nossa região. Aqui são as queimadas em 2024, foram muitas. Olha os focos de incêndio aqui na região, 57.941 incêndios. Isso foi só o que foi verificado, o oficial. O extraoficial com certeza é quase o dobro disso daí, tá? Então muita gente está tocando fogo. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele produziu mais queimada do que o restante dos países da América do Sul. Muito embora o Brasil é um país muito grande aqui na América do Sul, que tem mais ou menos a metade da população. A metade da população da América do Sul, ou seja, 220 milhões por aí assim de habitantes, tá? E é o seguinte, se o Brasil está tocando fogo demais, imagina os outros países também. Porque o Brasil é quase do tamanho da metade da América do Sul. Então a coisa está muito séria. E cabe a nós, profissionais de saúde, tomar um posicionamento. Cabe a nós, profissionais de saúde, mudar, reverter isso. Não vai ser as pessoas de fora que vão se compadecer com a gente e trazer uma solução. Temos que ser nós. Como podemos fazer isso? Orientando os nossos pacientes. Orientando os nossos pacientes. Compartilhando o conhecimento. Aí vocês podem estar dizendo, sim, eu não moro na zona rural. Não estou tocando fogo em nada, não estou queimando nada. Mas você mora aqui na zona urbana. E de repente está fazendo o que esse cidadão está fazendo. Pegou o lixo do fundo do quintal e está tocando fogo. Ainda está ensinando para sua filha que deve ser dessa forma. Então você termina contribuindo com a poluição do ar. E essa poluição do ar vai prejudicar você e vai prejudicar os seus pacientes. E temos que mudar realmente isso daí. Vou falar um pouquinho sobre a composição da fumaça para que a gente possa entender o porquê que a gente não devemos tocar fogo. Que possamos entender o porquê que devemos orientar o nosso paciente. Que fisioterapia não é, entre aspas, só fazer massagem. Tem uma fisioterapeuta que trabalha comigo, se falar isso, ela já briga com o paciente antes de começar o procedimento. Não sou massagista, sou fisioterapeuta.
tá? Mas o paciente fala inocentemente, sem ter o conhecimento que nós temos, tá? Então, fisioterapia não é só fazer fisioterapia, gente. É orientar, é conversar. Vocês serão profissionais de saúde. E se vocês não tiverem uma postura e um comportamento de excelência, o sistema descarta. É lógico que um ou outro ruim ou bom consegue algum emprego por indicação, mas chega num momento que não tem mais indicação. Chega um momento que tem que ser por excelência. Porque quando você é excelente, você não procura emprego. As pessoas ligam para você. Doutor, eu tenho aqui uma vaga aqui, o senhor quer vir dar uma ajuda aí? Já pedi ajuda, né? Não é para trabalhar, o senhor quer dar uma ajuda aqui, não? Então temos que fazer as coisas com excelência. Tá, na fumaça nós temos o monóxido de carbono. Sabemos que monóxido de carbono, quando faz-se a troca gasosa, se você tiver muito monóxido de carbono no seu organismo, não vai haver a troca do oxigênio. E com isso vai causar vários danos no organismo, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tem pequenas partículas também na fumaça, que automaticamente você, ao respirar aquela fumaça, tem pequenas partículas, que vai lá para o seu pulmão. E no futuro pode desenvolver até um câncer por conta disso. Então são coisas que, entre aspas, a gente não está vendo, mas está acontecendo. E temos que ter atenção nisso. Temos que ter atenção nisso. Óxido de nitrogênio também é algo irritante das vias respiratórias. Temos também o chumbo, o mercúrio, que também contém na fumaça. E esse chumbo, esse mercúrio, ele pode causar problema no sistema nervoso central. Ele pode causar problema nos pulmões, no rins, no fígado e no sangue. Então são vários problemas que ele pode causar no nosso organismo. E nós estamos aqui no pulmão do mundo. E o pulmão do mundo está pegando fogo. E nós estamos se lascando junto com ele. Então nós temos que tomar uma atitude profissional de saúde. E começar a tratar isso com mais seriedade. Eu fiquei assim maravilhado quando me chamaram para discutir esse tema. Porque é um tema que quase todo dia a gente vê na televisão. E isso nós temos que ter essa rotina de discutir esse tema com os nossos pacientes, com o nosso vizinho, com a nossa família. Porque nós estamos aqui. Se o pulmão do mundo está pegando fogo, nós estamos se lascando junto com ele. Então temos que ter mais atenção. Eu sei que alguns estão pensando, mas não, isso daí não é da minha ossada. Da minha ossada é o paciente chegar com a dor aqui e eu fazer a fisioterapia. Se eu quiser, eu converso com ele. Senão, a minha parte é fazer essa fisioterapia. E não é isso. A saúde evoluiu muito. Sabemos que quando o sistema de saúde do Brasil foi criado, a gente se espelhava muito em um sistema lá dos Estados Unidos, onde o objetivo era tratar o paciente em hospital. E com isso foi criado vários hospitais no Brasil. Com o passar do tempo, a gente percebe, não, isso daí não dá resultado. A gente fica enxugando gelo. Vamos transformar esse sistema no sistema da atenção básica. Aí houve municipalização e outras coisas mais, e a atenção básica está caminhando, porque nós sabemos que na atenção básica resolve, em média, 80% dos problemas de saúde da população. E educa a população a não vir mais adoecer, que é o mais importante, para que daqui 10, 20 anos a gente tenha um SUS onde a maioria da população esteja saudável. Eu sei que tem alguns dirigentes, alguns chefes que, não, o senhor tem que consultar tantos pacientes, mas isso para mim não é importante, a quantidade de pacientes que eu consulto, né? É importante o tempo que eu passo com o paciente, orientando ele. Eu vou contar só uma experiênciazinha. Eu estou fazendo curso de especialização e a professora pediu que eu fizesse uma consulta gravada. E teve uma paciente que cordialmente aceitou que eu gravasse a consulta. E eu perguntei, sim, qual é a sua demanda? A paciente veio só renovar uma receita, que a paciente é diabética e hipertensa. Eu sentei com essa paciente, nós passamos 40 minutos conversando.
Eu fui conversando com ela, ela foi dizer, não, eu estou tomando a medicação, mas acho que não está servindo. A senhora sabe o que é diabetes? Não, ninguém nunca me explicou. Aí, como eu gosto de explicar lá, vai eu explicar o que é diabetes. A minha pressão aqui é lá quando eu como sal, sobe, não sei o que. A senhora sabe o que é hipertensão arterial? Não, sei não. Aí vai eu explicar. Me mostrou uma ultrassom, estava com mioma. Lá vai eu explicar direitinho o que é o mioma. Porque o paciente tem que sair do consultório do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, sem dúvida. Ele tem que sair dizendo, poxa, aquele sujeito ali é bom. Ele conseguiu me explicar. Porque aquela modinha de consultar o paciente e jogar a receita ali, o paciente às vezes nem lê a receita, isso daí acabou. Isso daí acabou. É lógico que tem ainda alguns médicos antigos que ainda persistem nisso e não orientam o paciente. Aí fui ver outra ultrassom, tinha gordura no fígado. Lá vai eu explicar o que é esteatose hepática. E assim eu levei 40 minutos consultando essa paciente. E era uma consulta só de renovação de receita. Uma renovação de receita tu faz rapidinho. Pega ali no prontuário, tá aqui, a senhora já sabe como tomar um remédio, sabe? Tá aqui, pronto, tá resolvido. Então temos que fazer o nosso atendimento com excelência. A gente tem que se colocar no lugar do paciente. E um dia desse estava ruim da coluna, fui no ortopedista. Nem olhou na minha cara. Só disse o que é que tu quer? Eu disse, eu queria um laudo, né, também, fazer uma tomografia. Tá aqui, pronto. Ele nem me deu a tomografia que eu queria toda, me deu só a metade. Mas fazer o quê? Depois eu faço a ressonância semanal. Então é assim que os antigos terminam atendendo. Isso daí não serve mais para o sistema. O sistema só quer profissional de excelência. E aos poucos o sistema está filtrando. Aos poucos está filtrando. Por isso que, assim, se você escolher ser fisioterapeuta, seja o fisioterapeuta. Aquele que o paciente diga, eu vou com fulano de tal, porque fulano de tal me trata bem, me conversa e explica. E eu saio sem dúvida, e saio bem melhor. Tá certo? Então, nesse processo de poluição, é onde entra o profissional fisioterapeuta, que é essencial na equipe, tanto na equipe da atenção básica, como na equipe hospitalar. Que com certeza, vocês já perceberam que no hospital tem fisioterapeuta também. E aos poucos está assumindo o seu papel, porque antes, muitas vezes a enfermagem que terminava fazendo boa parte do seu papel do fisioterapeuta. Eu lembro, eu já estava ali no pronto-socorro, e quem montava, quem organizava o respirador era a enfermeira. O médico geralmente nem entendia muito disso, né? Não. Só dizia, não, vamos colocar tantos por minuto e pronto. E a enfermagem fazia isso, e hoje já está diferente. A fisioterapeuta que faz isso. Por isso que temos que aprender. Por isso que temos que identificar os pontos-chave. O ponto-chave é esse. Então você põe isso daqui. Para não ficar rodando, porque às vezes você fica rodando, às vezes até estudando muita coisa que você não usa no dia a dia. É observar o dia a dia, então o dia a dia precisa disso. Então você põe isso. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre 5 doenças que podem ser causadas pela fumaça. É lógico que existem outros agentes que podem causar isso. Mas como a nossa discussão aqui são as queimadas, a fumaça e a fisioterapia, o papel da fisioterapia, nós vamos abordar nesse sentido aí. Então, vai ser a asma, a bronquite crônica, pneumonia, efizema pulmonar, câncer de pulmão. Eu espero, quando tiver faltando pelo menos uns 10 minutos, me avise, porque se deixar, eu passo o dia todinho aqui conversando com vocês. Então, o que é que vem ser a asma? Vamos mais ou menos entender o básico da asma. Eu não trouxe nada complexo. Uma que vocês são da área de fisioterapia, que você estuda mais complexo outras coisas relacionadas à fisioterapia. Mas tem que entender a parte médica também, para poder identificar o que é que o paciente tem e ter uma noção melhor para orientar esse paciente, tá? Então, o que é que vem ser a asma? A asma é uma afecção caracterizada por crise de dispneia paroxística, ou seja, de repente, e sibilança. O paciente que tem asma, geralmente quando a gente ausculta o pulmão dele, os médicos sempre brincam, tem um gatinho aí dentro, que parece um miadozinho do gato, tá? Então, isso são as sibilanças.
Ocorre também edema, hipersecreção na mucosa das vias aéreas. O que é que acontece? Só que assim, a asma em si é um processo alérgico. O paciente que tem asma, um exemplo, a gente vai encontrar com a fumaça, a musculatura que envolve os broncos faz isso. Tu fecha o bronco. Fazendo isso daqui. Fecha. Esse daqui é um bronco normal e esse daqui é um fechado. Porque o paciente tem asma. Então ocorre essa alergia e o paciente fecha o bronco. E com isso tem dificuldade respiratória. E com isso a gente tem que usar algumas medicações. E com o passar do tempo esse paciente vai desenvolver alguns danos no bronco. Porque ocorre um processo inflamatório. E sabendo que o processo inflamatório, quando ocorre a cicatrização, ocorre danos. Aquela região muitas vezes para de fazer a sua função. Então ocorre danos e nessa cicatrização vai dificultar a respiração do paciente. Tá? E quais são os agentes causadores da asma? São vários. Tem vários agentes causadores da asma. Mas eu trouxe aqui a fumaça. Paciente que tem asma entra em contato com a fumaça e rapidinho já entra em crise. Tá? Por quê? Porque na fumaça tem mais ou menos aquelas substâncias que eu falei anteriormente. Tá? Tem aquela substância que vai desencadear um processo alérgico. A broncoconstricção, ou seja, vai diminuir o bronco. Então a fumaça, irritantes químicos que contém na fumaça, inclusive tem até chumbo, mercúrio e outras substâncias mais, poluente do ambiente, isso daqui polui o ambiente, poeira, ácaro, pólen, pelo de animal, barata e outras substâncias mais, às vezes até o frio. Quando esfria muito, o paciente que tem asma entra em crise. E quais são as complicações básicas assim, que a asma pode causar no organismo da pessoa? São algumas, eu vou citar aqui algumas. Alterações permanentes no funcionamento do pulmão. Se o paciente é asmático, crônico e tem esses problemas permanentes, ele vai precisar de quê? Fisioterapia. Ele vai precisar reaprender a respirar. Isso daí, cabe a vocês fazer isso. Antigamente, nós da enfermagem, a gente improvisava. Muitas vezes a gente pegava até uma luva e pedia para o paciente ficar enchendo a luva, vai lá, para ajudar o paciente. Mas hoje em dia, como o fisioterapeuta está presente, isso daí é papel de vocês, escolher a melhor fisioterapia para esse paciente. E para escolher a melhor fisioterapia para esse paciente, vocês têm que estudar. Vocês têm que aprender. Né? Aprender também no dia a dia. Porque nem tudo que a gente estuda no livro a gente aplica no dia a dia. Muitas vezes a gente tem que adaptar. Porque o conhecimento é assim. Hoje a gente defende uma coisa, um procedimento, quando é amanhã a gente diz que esse procedimento está errado. Um exemplo disso, quando eu fazia graduação de enfermagem, a gente defendia que as mulheres grávidas que têm o bico do peito investido, a gente fazia exercício no bico do peito, com a seringazinha. Terminei a minha graduação, fui para a especialização. Aí já aprendi que não fazia mais, porque aquilo poderia estimular e causar um aborto. Então, esses danos permanentes necessitam de fisioterapia. E aí é onde vocês entram. Aí a importância de vocês entenderem essas queimadas. Entender o que é a composição da fumaça. E quais são os danos que essa composição da fumaça vai causar no organismo humano. O paciente vai ter tosse persistente e muitas vezes tem dificuldade realmente de respirar. Muitas vezes é preciso ir por oxigênio. Ou então fazer fisioterapia respiratória. Tá? Então é importante você estar debatendo esse tema com os seus pacientes. E o tratamento básico da asma é feito com medicação. A gente dá broncodilatador, dependendo, pode dar também antibiótico. E assim vai. Corticoide, são vários tipos de tratamento. E mudança no estilo de vida. Em casos mais graves, fisioterapia. E com certeza os médicos vão ter o maior prazer de encaminhar esse paciente para você. Mas para isso você precisa ser excelente. Porque, bom, a gente não encaminha. Se o médico não confiar em você, ele não vai encaminhar o paciente para você. De jeito nenhum. Ele nem vai orientar. Ó, tem aquela fisioterapia ali, tu vai lá, pode fazer uma consulta particular. Ele nem vai orientar. Por quê? Porque você é boa.
e boa não serve para o sistema. Então temos que pensar e repensar o que é que nós queremos na vida. Queremos ser bom ou queremos ser excelente? Porque os bons não têm mais espaço no mercado, tá? Então temos que estudar. Bronquite crônica. Vamos aprender um pouquinho o básico da bronquite, né? O que é que vem a ser? É uma doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada por inflamação dos brônquios, produção de grande quantidade de secreção e tosse. Esses daqui são a grande quantidade de secreção. Se tem grande quantidade de secreção, o pulmão não está funcionando direito. E precisa-se do fisioterapeuta nesse momento também, para fazer fisioterapia. Tá certo? Então, os agentes que podem causar a bronquite crônica, nós temos a fumaça, que é o nosso ponto foco, e temos mais outras substâncias, né? Pode ser o cigarro, poluente do ambiente, produtos químicos, vírus, bactérias e substâncias que causam alergia, que também está presente na fumaça. Por isso, esse é um tema super importante a gente debater hoje e lembrar daqui a 10 anos. Dizer, poxa, eu fiz um congresso, eu fiz um encontro de fisioterapeuta e foi debatido esse tema. E esse tema eu me aprofundei um pouco mais, porque eu não quero só ser bom, eu quero ser excelente. Porque os excelentes têm vaga. Os excelentes não precisam procurar emprego, o emprego procura ele. As complicações da bronquite crônica: infecções como gripe, resfriado, pneumonia, traqueobronquite. Ou seja, se tu tem bastante secreção no pulmão, tudo que bate lá fica, que o pulmão não consegue jogar para fora. Então tudo que bate fica. Então, se chega uma bactéria, vai ficar, vai causar uma pneumonia, que pode levar a um abscesso. E esse abscesso, no processo de cicatrização, a célula pode ocorrer uma modificação do seu DNA e causar até um câncer, né? Os meus alunos de técnica de enfermagem que diziam: doutor, o senhor consegue matar um paciente até por falta de uma luz, né, na enfermaria? Eu disse, pois é, porque de repente está sem luz, faltou luz, ou então apagou a luz, o paciente idoso se levantou, foi caminhando, caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e foi para a UTI e morreu. Então, por conta da luz que ele morreu, entendeu? Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. São pequenos detalhes que a gente pode corrigir e melhorar a vida do próximo, das pessoas. Tratamento da bronquite crônica: antibiótico. É lógico, se houver infecção bacteriana, que antibiótico mata a bactéria. Broncodilatadores, que vai fazer com que o brônquio aumente o seu espaço. Pode fazer inalação com soro fisiológico. Pode fazer também hidratação do nariz. O pessoal usa muito sorinho também para ficar colocando no nariz. E fisioterapia respiratória, gente. Fisioterapia respiratória. Eu acho que vocês estão mais ou menos entendendo a linha de raciocínio. Que tudo converge à fisioterapia respiratória. Que vocês são a peça fundamental para que a gente possamos tratar esse paciente. Porque sem vocês, nem o médico, nem o enfermeiro vai conseguir tratar bem esses pacientes. Vocês estão numa profissão privilegiada, mas para isso tem que ser excelente. Pneumonia, sempre eu consulto o paciente, aquela paciente apresenta pneumonia. O que é que vem a ser? É uma infecção que afeta o pulmão, né? E vai dificultar a troca gasosa desse paciente, né? Que pode ocorrer tosse, sensação de falta de ar, dor no peito, febre. Isso não quer dizer que todo paciente que tem pneumonia tem febre. A gente pega um idosozinho que praticamente não sente quase nada, mas está com pneumonia. Isso não quer dizer que a pneumonia, tu vai bater no raio-x, tu vai ver no raio-x. O diagnóstico é clínico. Não, tu vai ver no raio-x quando o negócio está um pouco mais avançado. Mas muitas vezes o paciente está com pneumonia, tu só escutar o teu estético, tu vai ver, esse paciente está com pneumonia. E cabe a vocês também ter esse cuidado com o paciente. Está fazendo fisioterapia respiratória e a gente vê que o paciente não está melhorando muito ou está apresentando outras coisas, orientar o paciente a procurar um médico, fazer uma consulta com a enfermagem.
De repente o paciente é obeso, orientar o paciente a fazer uma consulta com a nutricionista. Então isso cabe a vocês. Cabe a vocês fazer isso. Então, os agentes causadores da pneumonia pode ser reações alérgicas à fumaça, pode ser bactéria, vírus, fungo, então são vários agentes, né? Às vezes o paciente tem asma, entra numa crise asmática, não consegue jogar para fora alguma secreção que está lá, a bactéria vai lá, entra no pulmão e faz morada. Então deve ter um abscesso no pulmão por conta disso, tá? Então, tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Basta você aprender o jogo. Que o jogo é você ver os detalhes e a ligação de um detalhe para outro. Recentemente, mandaram uma ultrassom de um paciente acolá, aí deu o fígado grande. Aí, caramba, o que é ele? Vai ser, não sei o que, coisa e tal. Ele disse, não, mas esse paciente ele tem insuficiência cardíaca. Aí eu pensei um pouco mais, essa paciente, inclusive é uma parenta, essa paciente, ela passou uns 40, 50 anos cozinhando no fogão de lenha, assoprando e tudo mais. Desenvolveu um problema respiratório. Problema respiratório, com o passar do tempo, deu um problema cardíaco. E o coração teve que compensar e terminou crescendo. Esse problema cardíaco já está dando problema lá no fígado. E vai dar outros problemas mais. Você só tem que estudar esse ciclo, né? É tipo assim, não, o paciente está com gripe, tá? É só uma gripe, tudo bem. Mas essa gripe, se não for tratada adequadamente com repouso ou com uma medicação, uma bactéria vai entrar lá no pulmão, vai fazer morada, deu uma pneumonia. Essa pneumonia não foi bem tratada, causou um abscesso e a célula querendo se multiplicar para corrigir isso, ocorreu um erro no DNA, causou câncer. Então são essas relações que vocês têm que fazer e achar o significado de cada relação dessa daí e ver aonde é que vocês estão inseridos. É aqui onde eu vou agir. Eu posso agir na parte da fisioterapia, na parte prática, mas também eu posso orientar o meu paciente para que ele não venha adoecer. Eu posso tratar isso hoje dele e orientar para amanhã ele não voltar. A gente tem que acabar com aquela mania que muitos profissionais de saúde têm. Quanto mais doente, mais emprego. Eu já ouvi de profissionais de saúde. Quanto mais pessoas doentes, melhor. No meu consultório particular, eu vou ter mais pacientes. Mas não é assim que devemos pensar. Devemos pensar em ajudar o próximo. E dizer, essa é a minha missão. Qual é a minha missão? Ajudar o próximo. A minha missão é essa. Deixa eu correr aqui. Tá. As complicações da pneumonia. Pode ocorrer um derrame pleural por conta de uma pneumonia. Esse derrame pleural vai juntar líquido aqui no pulmão, na pleura, no espaço entre o pulmão e o tórax. E com isso, muitas vezes precisa fazer uma drenagem. Aí faz uma drenagem, coloca um dreno, aí lá vem o fisioterapeuta. De novo, a fisioterapia é importante. Tem que fazer fisioterapia desse paciente para ele reaprender a respirar de novo. Pode causar um abscesso no pulmão, uma simples pneumonia não tratada. Pode causar problemas cardíacos. Então são vários problemas que podem causar uma pneumonia. Síndrome da angústia respiratória aguda por conta de uma pneumonia. Fibrose no pulmão, ou seja, o pulmão praticamente para de funcionar corretamente. Porque se tem uma fibrose, não ocorre o relaxamento nem a contração direitinho, tá? A terectasia, ou seja, esse pulmão aqui, ele não está funcionando. Aí você vê o raio-x e diz, poxa, essa parte aqui está branca, esse pulmão aqui sumiu. Sumiu porque não tem ar aí dentro. Quando a gente faz um raio-x, a parte pretinha aqui é a parte que tem oxigênio, é a parte que tem ar. Se não tem ar, vai ficar branco. Esse lado aqui do pulmão não está funcionando. E isso precisa de fisioterapia para recuperar a função desse pulmão. Tratamento da pneumonia. O básico. Se é através de bactérias, a gente faz antibiótico, faz expectorante também para jogar um pouco fora a secreção, ou seja, o catarro, né? E a parte principal,
fisioterapia nesse paciente, fisioterapia respiratória. Então aprenda fisioterapia respiratória, aprenda os detalhes da fisioterapia respiratória. É a nova tendência de mercado. Estão tocando fogo no nosso planeta. E nós só temos esse, não tem para onde a gente fugir. Então vocês aprendam a fisioterapia respiratória, que é a nova tendência. Efizema pulmonar. É um tipo de doença obstrutiva crônica. É uma condição degenerativa irreversível, ou seja, o dano que ocorreu não vai recuperar. O importante é que não ocorra mais danos, que pare naquele momento ali. Quando se faz a fisioterapia, pode melhorar um pouco esse paciente. Por quê? Porque é destruído, ocorre perdas da elasticidade do pulmão, destruição dos alvéolos e seus capilares. Ou seja, essa malhazinha começa a ser destruída e não tem mais como recuperar. Tem como fazer alguns tratamentos para que esse paciente não evolua e consiga respirar bem melhor. O que causa essa doença, efizema pulmonar? O cigarro, que não deixa de ser fumaça também, né? A fumaça do cigarro e a substância contida no cigarro. E o cigarro em si contém mais de 5.000 substâncias nocivas ao organismo. Às vezes chegam alguns pacientes com tosse, não sei o quê. Aí eu pergunto, se eu fuma? Fuma. Mas como é que o senhor fuma e não quer ter nada? Porque está entrando aí em torno de 5.000 substâncias nocivas no seu organismo e o senhor não quer sentir nada? A brincadeira. O senhor precisa parar de fumar, né? E seria o tratamento básico desse paciente. Má nutrição também pode causar efizema, infecção respiratória e histórico familiar. Pessoas que têm pai, mãe que tem o efizema podem também adquirir. E as nossas benditas queimadas. O efizema pulmonar pode causar pneumonia, infarto agudo do miocárdio, câncer de pulmão, embolia pulmonar e outras doenças mais. Tudo por conta que o paciente não respira bem. É o que eu faço. Se o paciente não respira bem, qualquer coisinha que chega no pulmão vai ficar lá. E se chega uma bactéria, vai causar uma pneumonia. Se chega um vírus, também pode causar uma pneumonia por conta do vírus. E assim vai. As medicações, o tratamento é a base de medicação e outras medidas mais. Tá, e o mais importante também no tratamento do efizema, reabilitação respiratória. Ou seja, a fisioterapia está presente. Evitar a exposição aos poluentes, porque no momento que tu entra em contato com esse poluente, vai desencadear as crises do efizema. Interromper o tabagismo, se fuma tem que parar de fumar. Boa higiene e assim vai. Câncer de pulmão, esse daqui é um ponto super importante. O câncer nada mais é do que o crescimento anormal da célula, ou seja, uma multiplicação. Ocorre um erro no DNA dessa célula e ela começa a se multiplicar. Por isso que a gente sempre associa o câncer com o caroço, porque ocorre uma multiplicação anormal. Tá? A pessoa com câncer pode apresentar tosse persistente, hemoptias, que é sangue na saliva, falta de ar, rouquidão, dor no peito, perda de peso, que é importante. Paciente com câncer ou tuberculose geralmente perde muito peso. Tá? O agente causador pode ser a fumaça. Como eu falei, tem várias substâncias na fumaça que causam danos no pulmão. Tá? Tabaco, que tem mais de 5.000 substâncias nocivas ao organismo. Doenças pulmonares e história familiar de câncer. As complicações do câncer: obstrução das vias aéreas, aterictasia, ou seja, o pulmão, esse pulmão aqui não está funcionando, não está entrando oxigênio. É tipo aquele que a gente viu no raio-x. Se fizer um raio-x aqui, essa parte aqui vai estar toda branquinha, essa daqui vai estar pretinha porque tem oxigênio aqui, tá? E derrame pleural, como eu falei, o paciente pode apresentar derrame pleural, que vai ter que fazer uma drenagem de tórax e vai ter que fazer fisioterapia. Tá? Tratamento do câncer geralmente é cirúrgico. Se está no início, se está só localizado no pulmão, você faz uma cirurgia e tira. Agora se passa para outro órgão, né, velho? Aí quimioterapia, radioterapia só para aumentar a vida do paciente, mas esse paciente sim assim vai morrer, porque se passou para outro canto, tu corrige num canto e ele aparece em outro.
Então já não tem muito o que fazer. Eu acho que vocês já conhecem alguns pacientes que, às vezes, tipo, a mulher, não, está com câncer no colo do útero, e o médico disse que não dá mais para fazer cirurgia. Então já passou para outro canto. Se já passou para outro canto, não precisa mais mexer. Aí vai fazer quimioterapia, radioterapia e não vai resolver. Esse paciente termina indo a óbito. E fazer fisioterapia. Fisioterapia está aqui presente também. Os objetivos da fisioterapia. Temos que ver que a fisioterapia, o objetivo dela é a parte preventiva e a parte de reabilitação. E temos que botar bastante objetivo nessa parte preventiva. Isso daí é super importante. Fazer com que as pessoas não adoeçam. Isso daí é importante, principalmente na atenção básica. Tá? Então, o profissional de fisioterapia é um profissional essencial na atenção básica e também no hospital. Na atenção básica, mesmo que tu vá no paciente uma vez por semana, uma vez por mês, mas tu faz alguns procedimentos e tu orienta alguém da família a continuar fazendo esse procedimento. Orienta o paciente também para continuar fazendo a fisioterapia. Isso funciona. Eu, como trabalho na equipe 19, a gente é responsável por 25 comunidades da zona rural. Então a gente vai geralmente uma vez por mês. Mas nós temos uma fisioterapeuta e ela está sempre orientando os pacientes a fazer os procedimentos. E eu, como médico, já que eu vim aqui conversar com vocês, né, não me deram muito tempo, mas fazer o quê, né? Eu vim conversar com vocês. Eu vou falar uma parte importante. Isso é importante para vocês e é importante para os pacientes de vocês, para a família de vocês. Nós estamos no verão atípico, então evitar queimada, evitar fazer queimada, orientar os parentes, a família, que não é bom fazer queimada e explicar o porquê. Não é só dizer não pode fazer, isso daqui é contra a lei, isso daqui é um crime, querendo ou não é um crime, existe lei para isso, mas explicar o porquê. Evitar se expor ao sol das 10 às 16 horas, porque nesse período que o sol está mais quente, corre mais risco de você se desidratar, de você ter uma queimadura, de você desenvolver um câncer de pele, então o risco aumenta. Usar roupa adequada, usar protetor solar quando for para o sol. Quando está muito quente, né, e está quente mesmo, o negócio está quente, então quem pode usa um umidificador no quarto antes de dormir, colocar um umidificador para ficar mais úmido. Né? Quem não pode, coloca uma vasilha com água, é o que eu faço lá em casa, coloca uma vasilha com água que vai melhorar um pouquinho a umidade do quarto. Ou então pega uma toalha, molha e bota lá para ir secando à noite. Quando chega de manhã praticamente já está seca a toalha, né? Porque o negócio está bastante seco. E no que diz respeito a consumir água tratada, né? Isso daqui eu uso mais para orientar o pessoal da zona rural. Coloca lá 2 gotinhas e faz bem para a saúde, né? E o caso de criança que está com gripe, alguma coisa, pode fazer uma lavagem nasal. Isso daqui também fisioterapeuta também faz, não? A lavagem nasal? Pois é, e orienta os pacientes. Beber bastante água é super importante. Sabemos que nosso organismo, a composição dele é quase toda água, né? Então temos que repor essa água. Se está muito quente, a gente está perdendo muita água e vai desidratar. Em caso de diarreia ou desidratação, procurar uma unidade básica de saúde, fazer uma consulta com um médico ou então com um enfermeiro e resolver isso, porque uma desidratação ou então uma diarreia pode levar um paciente a óbito por conta desse pequeno detalhe. E vacinar os seus filhos e tomar vacina. Eu já peguei mãe que leva o menino para vacinar, quando você olha na carteirinha da mãe ou do pai, está toda atrasada. É fácil levar o menino, agora vamos ver agora é tua vez. Então toma as vacinas, principalmente de Covid, a vacina de gripe, tem a pneumococcus também. E alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá? Eu espero que em breve a gente possa se encontrar e de repente os comandantes de vocês digam, doutor, fica o dia todo com esse pessoal aí, mastigue eles. Eu estaria à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Eu vou procurar responder, senão a gente acha o resultado junto, os dois.
Alguém tem alguma pergunta? Ó, se alguém não tem nenhuma pergunta, para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Como vocês viram, eu cheguei, fiquei caladinho ali no canto, eu sou muito tímido, né? Fiquei caladinho ali no canto, mas no momento que é para trabalhar, aí eu procuro fazer as minhas coisas razoavelmente bem feito, tá? Então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que esse assunto vocês possam levar na cabeça de vocês, que vocês possam compartilhar esse conhecimento. Se precisar do conteúdo, o colega tem o conteúdo aqui, pode liberar para vocês, não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês aprendam e que vocês coloquem na cabeça de vocês: eu tenho que ser excelente, porque os bons não têm mais vaga. Então vamos estudar, vamos aproveitar esse encontro, vamos aprender o máximo de coisa que vocês puderem, tá bom, gente? Então essa é a minha contribuição. Espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês, tá? Então é isso. Muito obrigado. Maravilhoso!